Prontinho. Tô aqui multicolor. Ninguém usa essas cores, viu? Só brasileiro mesmo. Não, tem gente que usa, mas vamos pensar em 5% usa cores chamativas, como essa aqui. E mais, o tênis. Deixa eu mostrar o tênis. Só nós mesmo, é tudo colorido. É que eu não posso nem mexer aqui, senão vai sair do lugar e eu não vou conseguir falar com vocês. Bom, a razão desse vídeo é a seguinte. Deixa eu tirar a touquinha, né? Tô com o cabelo preso aqui. Vamos soltar. A razão desse vídeo é para conversar um pouquinho com vocês e chamar a atenção do que eu ando fazendo pela internet. O que eu faço? Dia após dia, após dia, após dias. Eu simplesmente mostro a minha rotina alimentar, que é um pouquinho diferente da rotina alimentar do Brasil, por conta dos ingredientes que aqui nós temos, né? Os produtos nos supermercados são diferentes, né? Então acaba sendo um pouquinho diferente, mas eu tenho a minha carga cultural, as minhas preferências, então acaba que não acontece de uma maneira tão diferente da usual assim. Mas é até interessante para quem estiver aí no Brasil me assistindo, ver essas diferenças, né? Conhecê-las e pensar, será que eu... Ui! Será que eu tenho isso aqui no Brasil? Será que não? O que eu posso fazer? Achei legal esse tipo de produto. Mas, apesar disso, eu mostro, apesar das diferenças, o que eu procuro mostrar para vocês é como funciona essa tal alimentação adequada, balanceada que tanta gente escuta. O que é balanceado para mim é balanceado para você? A quantificação é muito diferente de uma pessoa a outra, mas existe uns mínimos, umas bases que a gente pode aprender e tentar colocar em prática todos os dias, sem a ajuda de um profissional que fica te montando um planejamento dietético controlado, com as calorias, com as quantificações exatas. Isso é bom? Claro, é maravilhoso, magnífico, né? Porque a conta tem que bater. Se eu quero perder peso, eu tenho que comer menos do que eu gasto. Mas será que a minha atividade física realmente aumenta meu gasto calórico? Será que quando eu chego em casa ou com as minhas escolhas eu não estou superando essas calorias? Ou comendo numa combinação que não é adequada, que favoreça um metabolismo mais eficiente? Claro que é legal tudo isso. E isso o nutricionista faz pelo cliente, ou deveria fazer pelo menos, né? Mas o que você consegue obter através dessas postagens, que muitas vezes são repetitivas se você já tem o conhecimento, é realmente deixar na sua cabeça uma instrução, um incômodo de que quando você faz escolhas muito fora do que seria o ideal para você, você se sinta um pouco incomodado, porque não é apenas suprir uma vontade, um desejo, o que é mais gostoso, um prazer. Tudo isso faz parte da alimentação e deve fazer parte, mas a questão é, além do prazer, eu tô fazendo o melhor para mim? Tudo bem, eu não ligo de fazer o melhor para mim agora, mas muitas vezes, se você chegar numa certa idade com problemas de saúde, isso vai fazer a grande diferença. Então, se a gente pode, pelo menos, prolongar os problemas de saúde que todos nós vamos ter, e vai depender muito da genética de um ou de outro, por que não, né? E se você quer que a sua família, seus filhos tenham bons hábitos alimentares, ele vai começar a partir do exemplo que você vai poder dar. Naturalmente, nada falado, nada imposto, são só atitudes. Então, essas atitudes que eu venho postando, que eu venho comentando, como é que faz, como é que a gente balanceia, tá lá. Eu não estou falando em quantidades, a gente pode adequar essa quantidade de modo bem empírico, ou seja, pelas suas próprias
crenças, o que você acredita que é bom para você, porque você se sente bem assim, então a informação vem de você, fisiologicamente. Eu tenho fome, eu preciso comer mais do que isso, eu vou comer mais porque eu tenho fome. Mas e aí? Será que eu repito a carne? Será que eu repito a salada apenas? Será que eu posso comer mais carboidrato? Então essas questões acabam sendo as maiores dificuldades, mas pelo menos a gente está se nutrindo. A gente sabe o que é importante para o nosso corpo diariamente. E como compor o prato? O que tem que constar no meu prato? É fibra, é proteína, é carboidrato, e é isso que eu venho falando para vocês todos os dias. Então, quando eu coloco aqueles pratos, são apenas pratos para inspiração, para a gente ter certeza do que, ó, tá vendo? Dá para combinar isso com isso. Dá para comer 2 carboidratos juntos. Eu só tenho que ponderar um e outro, ou escolher um, né, apenas e não outro. Então, pessoal, o que eu venho passar para vocês é esse tipo de informação. É um estilo de vida, porque você constantemente está pendente do que você vai fazer para se alimentar. Então, demanda energia, demanda tempo, mas mais do que tudo, é vontade. Você tem vontade de comer melhor? Você tem vontade de controlar o seu peso? Você tem vontade de chegar numa certa idade com vigorosidade e capacidade de se movimentar bem, sem ajuda de aparelhos ou sem muitos remédios ou com dores, mal-estar? Então, isso sim, a nutrição pode modular para você. Eu sempre digo e vou repetir mais uma informação que é super relevante. Por mais que você coma bem, mas você come acima do que você gasta, você vai ganhar peso. Você vai ganhar gordura corporal, e essa gordura corporal vai te fazer tão mal como se você não tivesse comido bem, ou mais, né? Porque eu posso estar acima do peso e começar a tomar todos os suplementos que tem aí no mercado, antioxidantes, anti-inflamatórios, protetores, que desinflamam e que te auxiliam na nutrição. Mas se você estiver acima do peso, de nada vai adiantar tudo isso. Você tem que estar no peso correto. Então é isso que a gente vem tentando ajudar vocês de uma maneira mais simples, desmistificando informações. Então, tá bom, Malu, você tá falando que eu posso comer carboidrato. Como eu como esse carboidrato? É mantendo a glicemia estável. Como é que eu mantenho a glicemia estável? Quais são os alimentos que têm carboidrato? Então, estudar, ficar atento. Uma vez que aprendeu, é para sempre. A informação, o conhecimento liberta. Vocês sabem disso. Então, por exemplo, o que eu quero trazer para vocês é: se eu posso comer pão, como eu como esse pão? Né? Sem culpa. E a gente não tem que ter culpa. Só que tem que jogar honestamente com o nosso corpo. Se eu der o pão, eu preciso controlar a quantidade e os alimentos que nele eu vou colocar. E não é o problema do pão, não é o problema do glúten, não é o problema da lactose. Pode ser, pode, mas é muito difícil. Não é problema da sua tireoide, não é problema dos seus hormônios que você está entrando na menopausa. Não é problema porque você tem TPM e come todos os chocolates. Não é esse o problema. O problema é de outra ordem. E isso eu sempre disse. Quem me conhece sabe, quem foi meu paciente desde o início, que eu comecei atendimento realmente regular a partir do ano de 2012, mais ou menos. Então faz 11 anos, mas eu atendo desde 2007. É que no meu passado eu era mais professora de nutrição e agora eu sou mais nutricionista atuante. Então é isso, pessoal, é você entender como funciona a sua alimentação. Me sigam para mais informações, eu dou elas de maneira gratuita.
E isso eu passo para vocês de uma maneira superficial, tento ser a mais didática possível, tento atender demandas que me pedem e me perguntam, mas informações, elas existem das mais diversas maneiras para se passar, tanto a maneira como nós passamos, mas também o conteúdo. Tudo isso que eu passo para vocês, se vocês seguirem o conteúdo, dá para entender muita coisa. Mas eu tô gravando, na verdade eu já gravei antes de sair do Brasil, nós estamos editando agora aulas que a gente aborda cada um dos temas com maior profundidade, com diversas situações das quais a gente tem que refletir em como solucioná-las. E tudo isso de uma maneira que você pode adquirir com um valor muito baixo. Então, não precisa agendar uma consulta, fazer um tratamento, um acompanhamento dietético, e você consegue então entender como funciona a alimentação de uma maneira eficiente, não imposta, não traumática, onde você sim pode comer de tudo, o que é comer de tudo. Então isso é uma informação muito importante que a gente tem que refletir em cima, né? A gente escuta direto, pode comer tudo, tem que saber como comer, mas e aí? Cadê aquelas informações que sustentam, que dão pilares para que você então consiga decidir entre uma coisa e outra? É isso. Então, se você tiver interesse em saber mais, estiver disposto a um baixo investimento com um conteúdo maravilhoso, eu considero maravilhoso porque ele é libertador, e ele é libertador porque ele é libertador para mim. Quer ver uma desculpa que a gente dá? Minha família, olha a minha coxa, gente, vocês viram o tamanho da minha coxa? Vocês viram o tamanho da minha panturrilha? Um dia eu tento mostrar minha panturrilha. E eu tenho tendência a ganhar muito peso. Então, se eu tiver com a gordura corporal acima, por mais que eu tenha musculatura, essa gordura vai deixar um calibre de perna, barriga, de braço muito grande. Então, a minha estrutura é grande, porque minha musculatura também é grande. Apesar de eu ser pequenininha em relação aos ossos. Mas o meu metabolismo favorece a armazenar. Eu nunca fui aquela pessoa de que, posso comer de tudo. Porque se eu comesse de tudo, eu ia ficar gigante. De tudo que eu digo, eu posso. Mas de qualquer maneira, na quantidade que eu quiser, sem pensar, sem restringir, né? Então, por exemplo, se eu comer chocolate, eu posso comer a barra? Eu nunca pude fazer isso, né? Primeiro que eu passo mal. Eu tenho tendência à hipoglicemia. E segundo que realmente eu ia ficar uma bolinha. Enquanto tem pessoas que não têm essas alterações metabólicas de comi chocolate, tô com sono, tô vendo brilhinho, né? E também não engordam, né? Mas aí você tem que ver o contexto alimentar dessa pessoa, a composição corporal que ela tem, o metabolismo, sim, tem toda uma série de variáveis que a gente entra em questão. Mas no meu caso, eu amo comer, amo de paixão. Então, como é que eu posso comer e não ficar gigante? Porque eu também tenho pânico de ficar gigante, eu não gosto. Isso para mim, que venho de uma família onde eu perdi minha avó com obesidade mórbida, minha tia, quer dizer, 2 tias com obesidade mórbida, tenho alguns primos e outros tios também com obesidade mórbida. Então eu falei, puxa, mas eu gosto tanto de comer, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar gigante. Então, um dos motivos que me fez estudar nutrição era, tá bom, eu vou comer, mas eu vou aprender a comer. Então, quando eu passo informações sobre nutrição para vocês, eu sempre tenho esse pano de fundo, esse pensamento de que, mas gente, a gente ama comer, como que você vai restringir? E na verdade, gente, é saber o nosso limite. Então, quando eu disse aqui comer de tudo, eu sempre quis, eu sempre
quis ser possível comer de tudo. Não pense vocês que eu fiquei me restringindo porque eu não comia de tudo. Não é essa a questão. A questão é, o que é normal para eu comer? Se eu comer acima dessa quantidade, será que é um desvio psicológico, comportamental? Então, entender tudo isso é libertador. Nesse curso que eu gravei e que eu vou disponibilizar logo mais na internet, vocês vão poder aceder uma série de informações. É claro que muito mais poderia ser abordado, mas também a gente tem limite de tempo e de quantidade de informação. Então, se vocês tiverem interesse e quiserem saber mais, desmistificarem a alimentação para que ela não se torne um processo complicado, difícil, nada prazeroso, né? Então, eu acho que é válido. O investimento é muito pouco. Eu altamente recomendo. Mas se você não quer investir, continue me seguindo. Eu sempre passo informações que vocês podem fazer conexões e vão ser úteis para vocês. Mas com um pouquinho de investimento, vocês vão poder ter muito mais. Então, espero que vocês gostem desse material que foi feito com muito trabalho, atenção, carinho, responsabilidade, informação de qualidade, não tem achismos. É claro que talvez eu fale alguma coisa que vocês não estão de acordo, isso é normal, tem que existir, e eu quero saber qual é o ponto de vista para a gente poder dialogar e refletir sobre um determinado tema através de diversos ângulos, porque isso enriquece ainda mais a informação. Para mim, que vou trabalhar divulgando ela, e para vocês, para que vocês façam as suas conexões e entendam melhor esse universo metabólico de prazer e fisiológico necessário que nós precisamos fazer todos os dias. Espero que vocês gostem.